turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 17ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês para estudarmos mais uma aula de matemática. Obrigado a vocês que naquelas aulas que a gente deixa desafios aqui, atividades para serem reproduzidas, vocês fazem com o maior carinho, dedicação, organização e nos enviam. Então, parabéns para vocês pela dedicação e pela forma de como vocês têm abraçado as nossas aulas. Então, vamos para mais uma aula de matemática, lembrando que o nosso componente curricular, matemática, nossa aula, tem como público-alvo vocês alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre expressões algébricas ou literais. A palavra literais vem de letras, depois nós iremos falar um pouquinho mais também sobre isso. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver o uso das expressões algébricas. Quando uma expressão ela é classificada como algébrica, como escrever uma expressão algébrica e termos de uma expressão algébrica. O objetivo dessa aula é expressar e reconhecer as expressões algébricas equivalentes, forma reduzida e forma desenvolvida. Nós iremos ver, várias habilidades sobre as expressões algébricas. Então, vamos iniciar falando sobre expressões algébricas, exemplos de expressões algébricas. E aí vem uma indagação, uma exclamaçãozinha. Eu sempre me perguntei, por que usamos letras e símbolos nas operações para expressar coisas que podiam ser ditas com palavras? Eu acabei de descobrir o motivo. E aí, você também já se perguntou por que nós usamos letras em matemática? Por que nós estamos fazendo representações por letras se nós podemos representar por palavras? Então veja aqui alguns exemplos de termos algébricos. E aí nós vamos ver o motivo pelo qual nós usamos letras juntos com números para expressar valores até então desconhecidos. Então vamos iniciar tentando ou solucionando um desafio que a professora pediu para seus alunos solucionar. A professora pediu que os alunos determinassem a área da seguinte figura. Olha, vamos analisar primeiro. Qual é a figura? A figura é esse retângulo aqui. Só que esse retângulo foi dividido em vários retângulos menores. E aí ela pediu que os alunos representassem a área de todo esse retângulo. E aí, você seria capaz de representar a área de todo esse retângulo? Vamos juntos? Então, duas alunas resolveram de formas diferentes, de maneiras diferentes, distintas. A primeira aluna, ela representou assim. Ela analisou que no desenho que a professora colocou, esse lado ele era representado por X, da figura pequena. Esse lado era representado por Y, da figura pequena também, ou seja, do retângulo pequeno, esse lado que representa a altura, ele era representado por X. Já esse lado que representa a largura, ele foi representado por Y. Então, o que foi que ela entendeu? Cada um desses vai ter a área medindo X e Y. Mas por que a medida dessa área é X vezes Y? Primeiro vamos entender. Se aqui é um retângulo, para calcularmos a área de um retângulo, basta multiplicarmos largura vezes altura. Ou seja, um lado vezes o outro. E aí foi justamente isso que ela fez. Esse lado vezes esse. Dá x, y. X vezes y. Então, em todos esses daqui, ela fez a mesma representação. Logo, ela conseguiu calcular a área de cada um desses. E aí, o que foi que ela fez? Ela somou as áreas de todos os retângulos pequenos, encontrando a área do retângulo maior. Olha, então ela fez xy mais xy mais xy, somando a quantidade de vezes de retângulos que ela tem. Ela tem 1, 2, 3 retângulos, 3, 6, 9, 12, 15. Ela tem 15 retângulos, onde cada retângulo tem área medindo xy. Então ela somou 15 vezes, encontrou 15xy. Primeiro vamos entender, nós já vimos que a representação da área desse retângulo pequeno é x vezes y, porque um lado mede x e o outro mede y. Em um retângulo, nós multiplicamos a medida de dois lados não congruentes entre si para encontrarmos a área. E aí, olha, depois ela somou, mas por que ela conseguiu somar? O importante é esse. Ela só conseguiu somar todos porque eles são termos algébricos semelhantes.
Então, vamos falar de termos algébricos semelhantes? Termos algébricos semelhantes são aqueles termos que são escritos pelas mesmas letras, que nós chamamos de incógnitas ou variáveis, e elas apresentam os mesmos expoentes. Lembre, quando não aparece nenhum número, o expoente é 1. Então, todos esses termos algébricos aqui, eles são semelhantes, porque são escritos com x vezes y, expoente 1 e expoente 1. Então, ela disse, a aluna A, ela nos informou que esse retângulo que a professora lhes deu para calcular a área, tem área medindo 15xy. Já a aluna B, ela também fez a sua representação. Ela representou a área de cada retângulo pequeno da mesma forma, só que aí ela entendeu o seguinte: se esse lado do retângulo maior tem 3 retângulos menores e cada lado mede y, eu tenho 3 vezes de y. Se esse lado eu tenho representação de x e nós temos 5 vezes de x, eu tenho 5x. Se eu sei que a área de um retângulo é o produto entre dois lados não congruentes, ela multiplicou 3y vezes 5x. Quando a gente faz essa multiplicação, nós estamos multiplicando apenas os coeficientes, a parte numérica. 3 vezes 5 dá 15, 15xy. O que é que nós vamos entender também aqui? Uma expressão algébrica, ela é formada por termos algébricos. Cada termo algébrico, ele pode ter a parte literária, que é a letra, e o coeficiente numérico, é o número que vem à frente da letra. A sua função é multiplicar aquela letra. Vamos para o segundo exemplo. Como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Então, preste atenção. Nós queremos calcular a área desse quadrado. Por que um quadrado? Porque todos os lados apresentam medidas iguais. Nós queremos calcular a área desse retângulo. Por que um retângulo? Porque apresenta dois lados com medidas não congruentes. Ou dois lados paralelos entre si congruentes e os outros dois não congruentes. É um retângulo. Um lado medindo A, o outro lado medindo B. Ele quer saber como nós representaríamos a área dessas duas figuras. Vamos representar? Primeiro vamos entender, se aqui é um quadrado, a área de um quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. Ou seja, para você calcular a área de um quadrado, basta você pegar a medida de um lado, já que todos são iguais, e elevar 2. Por que 2? Porque é o quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado é 9. Representei a área desse quadrado, 9. E a área do retângulo? A área do retângulo, nós iremos multiplicar um lado com o outro, ou seja, os dois lados não congruentes entre si. Os dois lados não congruentes, um mede A, o outro mede B. Então, nós teremos A vezes B, ou AB. Então, essa é a representação da área do quadrado e da área do retângulo. Depois, ele está indo mais além. Como você faria para calcular o perímetro de cada figura a seguir? Lembre, o perímetro é a soma de todos os lados. Se aqui eu tenho um quadrado, apresenta 4 lados iguais. Se a gente quer calcular o perímetro, nós vamos entender. O perímetro é a soma de todos os lados. Se eu tenho aqui um quadrado, ele apresenta os 4 lados com medidas iguais. Para eu representar o perímetro, basta eu somar a medida dos seus lados. Então, quando eu somo 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. 12 é o perímetro do quadrado. Eu quero também somar o perímetro do retângulo. O perímetro continua sendo a soma de todos os lados. Então, eu vou somar a mais B, somado com A, somado com B. Por quê? Se esse lado é A, esse daqui paralelo a ele, A também. Se esse lado é B, esse perpendicular ao paralelo é B também. Então, nós temos A mais B e A mais B. Quando eu tenho isso daqui, eu vou somar apenas os termos semelhantes. Quais são os semelhantes? A é semelhante a A. B é semelhante a B. Eu não posso somar A mais B. A gente só soma termos semelhantes. Então, A mais A, 2A. B mais B, 2B. Então, o perímetro do retângulo aqui dado é 2A mais 2B. Então, gente, nossa aula ela foi simples, resumida, mas bem objetiva. Nós vimos
O que é uma expressão algébrica? É uma expressão formada por letras e números. Nós vimos que as letras são chamadas de partes literais, os números de coeficiente numérico. Nós vimos que para somar ou subtrair, reduzir uma expressão algébrica, nós somamos apenas os termos semelhantes. Nós vimos que os termos são considerados semelhantes quando eles são escritos com as mesmas letras e o mesmo expoente. E aí nós praticamos habilidades explorando polígonos para calcular área, perímetro e depois, nas próximas aulas, iremos nos aprofundar um pouquinho mais. Nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o problema proposto lá no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.